Salve, grandes amigos do YouTube! É um grande prazer com vocês. Mais uma vez, Luiz Sodré aqui, tentando trazer o melhor do conteúdo para vocês. Galera, antes de começarmos a falar desse conteúdo importantíssimo que é a gente tentar compreender o macro, ou seja, o gráfico diário, o semanal, né, para operar o intraday, vai lá, dá aquele like, galera. Dá aquele like aí, comenta, chama os colegas para ver, compartilhe. Tá? Isso é muito bom para a gente. Isso faz com que sempre possamos trazer conteúdos de qualidade ou da melhor forma possível para vocês. Ok? Vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho grande o vídeo aí, mas vai ser muito importante. Eu vou tentar falar o mais rápido possível. O que eu fizer aqui, eu vou fazer para um candle comprador. O que eu fizer para esse candle comprador vai servir para o candle vendedor. Tá ok? Então, fiquem de olho. Vai servir para os dois. Então vamos lá. O que nós temos aqui nesse candle comprador? Vamos prestar bastante atenção. Quando abre um dia, nós temos posições importantes de analisar o candle do dia anterior. Então, o candle do dia anterior, ele é de grande importância para nós. Então, ao abrir o dia, a gente vai olhar o dia anterior. Se for um dia comprador, a gente vai observar onde vai abrir o mercado. Então vamos aqui. Se o mercado abrir acima do ponto de abertura, nós vamos sempre pensar que esse dia vai ter probabilidade de ser comprador. Então, candle comprador, a abertura, isso aqui é como se fosse o dia anterior e abriu aqui. Vamos supor que abriu aqui, nesse momento aqui, ó. Pá, começou a abrir um candlezinho aqui. Nós vamos pensar nesse candle que vai ser um dia comprador, porque o dia anterior foi uma barra compradora e esse dia que nós estamos analisando está abrindo acima do fechamento dessa barra do dia anterior. Então nós vamos pensar em compra. E aonde mais pode abrir o mercado? Pode abrir em qualquer lugar acima da posição de abertura. Se eu tiver acima da abertura, nós vamos pensar que é um dia comprador. Se ele abrir, preste bastante atenção nisso, acima da abertura, entre a abertura e a máxima nessa região aqui, tá legal? Entre a máxima e a abertura, se ele abrir aqui, ele é mais comprador ainda, tá? Então seria um dia que tende a comprar forte. Essa é a ideia. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Barra compradora do dia anterior, quando abre, agora no dia que a gente está analisando, acima do fechamento, nós vamos pensar que vai ser um dia com probabilidades de compra. Se ele abrir acima, perdão, acima do fechamento, não, acima da abertura, tá? Essa aqui é a abertura do dia. Então, se é o dia comprador e abriu aqui qualquer posição acima da abertura, nós vamos pensar em compra. Se ele abriu acima do fechamento, entre o fechamento e a máxima, nós vamos pensar em compra mais forte. Tudo bem até aí? Então, esse é o princípio. Tá. E se o candle agora decidir abrir aqui? E aí que vem o problema. Se ele abrir aqui, ele tem probabilidade de venda. Se ele abrir abaixo da abertura do dia anterior, se for um candle comprador, né, uma barra branca, se ele abrir abaixo da abertura, possivelmente seria um dia vendedor. E aonde ele vai ser vendedor mais forte ainda? Quando ele romper a mínima e tiver continuidade. Tudo bem? Então, se eu tiver uma barra compradora, só vou ter venda, pensar em possível possibilidade de venda, se a abertura for abaixo, o dia que está abrindo agora for abaixo da abertura do dia anterior. Tudo bem? Tá. E aonde eu posso pensar em venda também com essa barra compradora? Pensar não significa ser, mas você pode pensar quando abrir acima da máxima. Se você tiver uma barra abrindo aqui acima da máxima, você pode pensar que ele pode ser um dia vendedor. Tudo bem? Então essas são as probabilidades de um macro diário. O mesmo acontece para uma barra vendedora. Deixa eu tentar colocar ela aqui para gente. Então a barra vendedora, eu vou botar ela vermelha. E aqui nós vamos botar o pavio dela para cima, né? E um pavio para baixo. Tá lá nossa barra vendedora. Eita ferro.
tentando aí. Pronto. Bom, aonde é a abertura dessa barra vendedora? Vamos lá. A abertura dela está aqui. Então, se um candle qualquer abrir nessa região no corpo, ele estará abaixo da abertura, então eu vou estar pensando na venda, na probabilidade de venda. Se ele abrir, tá legal? Abaixo do fechamento, eu vou entre o fechamento e a máxima, e a mínima, presta bastante atenção. Entre o fechamento e a mínima acontece igual entre o fechamento e a máxima do comprador lá. Então, se ele abrir nessa região, ele é mais vendedor ainda. Tá legal? Então, se ele abrir aqui, estou pensando em venda. Se ele abrir aqui, mais venda ainda. Tá, e se ele abrir aqui, Luiz, aqui em cima, nessa região de cima aqui, ó, acima da abertura, né, dele, aí eu posso ter probabilidade de compra. Vem retestar a abertura e subir, né? Ou, se ele abrir acima da máxima, nós vamos pensar numa venda. E se ele abrir abaixo da mínima, nós vamos pensar na probabilidade de compra. Não significa que você vai comprar e nem vender. Vai pensar. Nós temos probabilidade. Então, se eu abrir acima da máxima, ele tende a cair. E abaixo da mínima, ele tende a ter probabilidade de subir. Sacou? Então, vamos para a prática? Vamos aqui rapidinho para o vídeo não ficar longo. Rápido. Vamos lá. Olha esse dia de ontem. Isso é um dia vendedor. Concorda? Fechou vendedor. Aonde nós abrimos hoje o dia? Abaixo entre o fechamento e a mínima. Então, possivelmente seria um dia vendedor hoje, com mais força ainda. Tudo bem? Isso é bacana. Aí tu fala, poxa, e aqui? Vamos pegar outros dias. E aquilo? Poxa, isso aqui era uma barra compradora. O candle abriu aonde? Abriu aqui. Poxa, mas então ele abriu acima da máxima da compradora, então ele vai ter probabilidade de cair? Vai. Ele vai ter probabilidade de cair. Ele caiu e fechou a barra. Então vamos testando, Luiz. Se eu estiver vendo esse dia que abriu aqui, ó, abriu cima da mínima, né? Caraca, mas então se ele abriu ali, foi um dia vendedor no dia anterior, provavelmente, se ele está abrindo aqui nessa região, ele quer ser vendido. Quer. Mas se ele vier para dentro da barra, nós já pensamos diferente. Ele poderia segurar aqui e voltar a cair. Ah, Luiz, então vamos pensar nesse dia aqui. A barra anterior foi uma barra compradora. Ele abriu no corpo, Então você vai pensar na compra. Pensar na probabilidade de compra. Tudo bem? Tá, Luiz, então agora vamos pensar nesse dia. Olha como está indo dia a dia. Ele abriu aqui, ó, acima do corpo dele ali, ó. Então a gente pensaria em comprar? Pensaria, até ele perder o fechamento. Né? Que o fechamento foi aqui, então ele foi abaixo do fechamento, aí a tua cabeça ficaria com o pensamento de venda. Tudo bem até aí? Então a gente consegue ver esse macro no diário, tendo um pensamento do dia. Olha como ele perdeu a mínima e está ganhando cada vez mais força dessa forma. E nisso nós podemos também levar para o semanal, né? O gráfico semanal. Coisa interessantíssima. Nós tivemos uma barra de semanal compradora. Nós tivemos uma abertura semanal numa região que é de compra, que a gente tem que pensar como compra. Beleza, Luiz. Isso é uma região que a gente tem que pensar como compra. Tá, mas significa que a gente tem que comprar? Não. Mas nós temos probabilidade de regiões como suporte desses caras aqui, dele chegar até aqui e tentar voltar a subir, porque a barra semanal foi compradora. Né? Nós observamos que acontece a mesma coisa. Olha aqui, a barra fechou, essa abriu entre o fechamento e a máxima, foi força. Abriu entre fechamento e máxima, foi força. Abriu aqui nesse corpo, ele subiu, depois rejeitou. Aí virou uma barra vendedora. Abriu acima do da abertura dela, a gente pode pensar como comprador até aqui. E aí, perdão, abriu abaixo da mínima, que isso aqui foi a abertura dela. Abaixo da mínima, então a gente tem probabilidade de subir, ele subiu. Né? E aqui nós tivemos um dia, as semanas ruins, olha só, abriu aqui, a gente está pensando em comprar, ele voltou, perdeu o fechamento, a gente vai pensar em vender, e ele vendeu, caiu com tudo. E assim nós vamos estudando o macro, do macro para o micro. Quando a gente tem esse pensamento da probabilidade do dia, nós podemos operar
Então, sei lá, o renco, ou 5 minutos, ou 2 minutos, ou 1 minuto, ou sei lá que você queira trabalhar, né? Na tentativa de probabilidade de queda e buscar por boas oportunidades na venda. Tudo bem? Depois nós temos alguns macetes, algumas coisas aí para falar a mais sobre o macro, de regiões importantíssimas de suporte e resistência. E a gente volta a falar com isso aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tentando ser o mais rápido possível, o mais breve possível. Quem não entendeu, volta 10 vezes esse vídeo, comenta, pergunta as coisas no comentário que eu posso tentar responder vocês. Um grande abraço a vocês, tudo de bom. Não esqueçam de dar o like, comentar, acessar lá o nosso site www.sodretrader.com.br para vocês terem informação do que nós trabalhamos. Beleza? Um grande abraço, meu povo, tudo de bom, sucesso, bons traders e bons gains para vocês. Ok? Valeu, até mais!